Senhoras e senhores, muito bom dia. Solicito que todos que possam sentar. Mais uma vez, repito aos conselheiros aqui na frente. Eu me chamo Josias Leste, sou secretário executivo do Conselho de Trânsito e Transporte. A nossa mesa hoje, composta nessa 11ª reunião do CMTT, pelo senhor prefeito municipal, senhor Fernando Haddad, secretário de Transportes, ao seu lado esquerdo, o senhor Gilmar Tato, Percival Maricato, coordenador do Grupo de Trabalho de Mobilidade Urbana do Concidade, tendo em vista que é uma reunião conjunta hoje, CMTT e Concidade, Cauê Queiroz, como de praxe. Nós compomos a mesa sempre com um representante de cada bancada. No caso, Cauê Queiroz representa a bancada dos usuários, ele que é estudante e representante da União Secundarista do município de São Paulo no Conselho Municipal de Transporte. E aqui, Lurdinha Rodrigues, que representa a bancada de operadores no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, ela que é do Sindicato dos Transportadores Escolar da cidade de São Paulo. Como eu já disse, a reunião de hoje é uma integração entre o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, o GT de Mobilidade do Concidade. Soma-se aqui também os conselheiros de administração da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, e da SPTrans, São Paulo Transporte. Já é praxe isso também, essa integração, de 2 em 2 meses, coincide a reunião do calendário formal, oficial, né, dos CONSADs, com o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. A nossa pauta, como prevista na pauta na pasta de todos os senhores, temos a abertura logo em seguida, após, já na sequência, a fala do senhor prefeito municipal, fazendo o lançamento da etapa participativa do Plano de Mobilidade da cidade de São Paulo e também o lançamento da rede noturna de transporte coletivo. A apresentação também de uma proposta geral sobre a nova rede de transporte coletivo da cidade, a ser feito pela diretora de planejamento da SPTrans, Onudila, e depois debates dos conselheiros e palavra livre. É tradição nós abrir essas reuniões do conselho com a palavra livre. Hoje, em virtude da fala do senhor prefeito e dos lançamentos importantes da pauta já citada, nós vamos deixar para o final integrado o debate dos conselheiros e também a palavra livre para todos os senhores. Então, dando início e abrindo aqui, o PLAMOB, Plano de Mobilidade, está sendo elaborado de forma intersecretarial e nos últimos 2 anos já fez inúmeras reuniões técnicas e oficinas, bem como recepcionou sugestões da sociedade civil por meio de reuniões aqui nesse conselho. Hoje estamos diante de uma nova etapa e importante etapa, a participação social. A rede noturna é uma ação concreta a ser lançada que demonstra o dinamismo do PLAMOB e da gestão municipal, pois, ao mesmo tempo que o plano descreve ações e metas para as próximas décadas, ele já acontece no dia a dia dos paulistanos. Então, para falar e lançar a etapa participativa do PLAMOB e a rede noturna, chamamos o senhor prefeito municipal, aliás, me disseram que o senhor fala daí mesmo? Isso, desculpa, engano. Primeiro, o presidente do nosso conselho, o senhor Gilmar Tato, se quiser pode falar daí, que é o presidente, para fazer a recepção e após o prefeito. Bom dia a todos e a todas, cumprimentar o senhor prefeito Fernando Haddad, a Lurdinha, grande batalhadora, o Cauê, da UMES, que conquistaram depois de uma grande batalha, uma grande conquista, que foi o passe livre para os estudantes, Percival, do Conselho das Cidades, deputado Gerson Bittencourt aqui presente, secretários Leonardo, Porto, o Fernando e todos vocês, todos os membros do Conselho, tanto da cidade como o Conselho de Transporte e Trânsito. Essa é a 11ª reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Já fizemos vários debates, várias discussões a respeito da mobilidade na cidade de São Paulo. Eu considero essa uma das mais importantes, se não a mais importante, uma das mais importantes. Por quê? Porque nós vamos apresentar aqui hoje não mais diretrizes do plano de mobilidade, mas já vai estar no site o que nós consideramos como um plano efetivo de mobilidade na cidade de São Paulo. E vamos agora abrir este processo
para toda a cidade, para as 32 subprefeituras, para o debate público, não mais só para as entidades, mas para toda a população, que poderá, através de forma presencial, discutir a melhor maneira de se movimentar, de se mobilizar na cidade de São Paulo, a melhor maneira de ir e vir na cidade de São Paulo. Ou através da internet. Então, todo cidadão, qualquer cidadão na cidade de São Paulo poderá participar desse processo. E quando a gente fala de mobilidade, nós estamos falando de todas as áreas. Todas as áreas. Transporte público, transporte individual, cargas, todas, pedestre, ciclista, motociclista, taxista, fretamento, transporte escolar e todos os outros que aqui, a questão da acessibilidade. Então, todas as áreas serão discutidas. Mas nós vamos aqui hoje, aqui a doutora Nodila, diretora de planejamento da SPTrans, ela vai apresentar aqui aquilo que nós consideramos o que é o fundamental, o essencial do ponto de vista do transporte público na cidade de São Paulo, que são as novas redes de transportes que nós queremos implantar na cidade de São Paulo. E para não ficar um debate abstrato, porque depois de 1 ano e meio nós temos que fazer coisas, já falar de coisas concretas, como efetivamente estamos fazendo, nós vamos, no final da apresentação da dona Odila, ela vai dizer como que vai funcionar a rede da madrugada. A rede, por que é importante prestar atenção em relação à rede da madrugada? Porque a rede da madrugada será o modelo que nós queremos implantar para a rede domingo, para a rede do sábado, para a rede do entre pico e para a rede do horário de pico. Então a rede da madrugada, ela é como que um piloto do que nós queremos para a cidade de São Paulo. Operação assistida, operação controlada, o usuário saber o horário que vai sair o ônibus do terminal, o horário que vai estar o ônibus no seu ponto de ônibus, a qualidade do ônibus, a qualidade do operador desse ônibus, e tudo isso nós vamos implantar dia 28, agora, de sexta para sábado, na cidade de São Paulo, que nós vamos dobrar 1,5 vezes a oferta de ônibus na madrugada, para vocês terem uma ideia, com regularidade. Por que isso é possível? Isso é possível na madrugada porque, primeiro, que não tem trânsito, todo mundo sabe disso. Mas por que nunca se pensou em implantar uma rede da madrugada com esta qualidade e com esta operação? Porque sempre se pensou a cidade de São Paulo não sobre a ótica do passageiro, do usuário. Não uma visão, um conceito universal do transporte público, de que tem que ter transporte público independente se tem passageiro ou não. Porque o Estado tem que dar transporte público, não importa a quantidade de passageiros, de usuários. Então, pela primeira vez, nós estamos implantando a rede da madrugada em função, sob a ótica do usuário, não importa a quantidade desse usuário. Mas na madrugada, você tem garçons, você tem área de segurança, você tem equipamentos públicos como hospitais, postos de saúde que funcionam na madrugada, você tem toda uma atividade cultural, comercial, econômica que funciona na madrugada e simplesmente não tem transporte público. Agora vai ter, tá certo? Então nós vamos usar a rede da madrugada para depois explodir para os outros setores do domingo, do sábado e do entrepico e no horário de pico. Então, portanto, a rede da madrugada, ela vai ser esse modelo. É fácil implantar a rede da madrugada? Não é difícil, é fácil. O difícil é implantar no domingo, no sábado, no entrepico e no horário de pico, porque aí você tem o trânsito, aí você tem o carro que atrapalha a circulação do ônibus, do transporte público. Por isso que nós implantamos, em 2013, por determinação do prefeito, as faixas exclusivas de ônibus. Aquilo que outros falavam que não tinha planejamento, não sabia por que nós estamos fazendo aquilo, agora era exatamente para isso. Nós estávamos implantando a faixa exclusiva do ônibus e começamos em 2013, justamente para chegar nesse momento, para que o ônibus fique livre na faixa. Por isso que chama faixa exclusiva para o ônibus. É justamente para agora poder ter regularidade o ônibus. O ônibus não tem interferência quando está passando.
E o ônibus, quando está passando, não é que o ônibus agora tem que correr conforme ele acha, o motorista acha que deve correr, não. Ele tem que ter um procedimento do ponto de vista da sua operação. Pior que ônibus atrasado é ônibus adiantado. E ônibus adiantado já passou. O usuário fica no ponto. Então não pode nem adiantar. Ele tem que ser no horário certo. E com isso, usando ferramentas tecnológicas. Tem aqui o rapaz, acho que é o Fernando, o nome dele, né? É Fernando? Vai apresentar também como funciona, rapidinho, 2 minutos, como funciona o aplicativo da Rede da Madrugada, para que o usuário saiba o horário que vai passar o ônibus dele no ponto de ônibus. Nós estamos tendo o apoio da Guarda Civil Metropolitana, o inspetor, o comandante-geral, o Gilson Menezes, tem nos ajudado bastante. Nós vamos fazer contatos com a Secretaria de Segurança Pública do Estado também, para nos ajudar na madrugada, depois com o comandante-geral da Polícia, para nos ajudar na madrugada, porque a questão de segurança também é uma preocupação que o usuário tem na madrugada. Então, em função disso, agora nós abrimos o processo do novo modelo licitatório na cidade de São Paulo. Só que esse debate do novo modelo licitatório nós queremos fazer sobre a ótica do usuário. Sobre a ótica do usuário. O que o poder público tem que fazer é garantias de um contrato que tenha segurança jurídica, um contrato onde a prefeitura, portanto, o povo da cidade de São Paulo pague um preço justo. Por isso que nós fizemos, por determinação do prefeito, aquela auditoria com a Ernest Young, que era justamente para saber exatamente quanto que a prefeitura estava pagando, quanto que a cidadã estava pagando para o sistema de transporte, para ter claro, para ter transparência em relação ao que está sendo pago em relação ao transporte. E agora nós estamos preparados, seguros. E foi importante, prefeito, aquela decisão do senhor de ter cancelado aquele processo licitatório, porque agora tanto a equipe do transporte, da SP Trans, da CET, está mais seguro para fazer o novo edital, e acho eu que a própria cidade de São Paulo está preparada, está mais segura, que é possível nós fazermos um contrato agora de longo prazo no sistema de transportes, que tenha segurança jurídica, que a prefeitura pague o preço justo e que o usuário tenha um transporte de qualidade na cidade de São Paulo. Esse é o desafio e eu conto com a ajuda de vocês. Obrigado. Anunciar e agradecer a presença dos secretários Fernando Melo Franco, Desenvolvimento Urbano, Leonardo Barchini, de Relações Internacionais e Federativas, senhor Roberto Porto, da Controladoria Geral do Município, e também os adjuntos, José Pivato, de Relações Governamentais, Tuca Munhoz, da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, e Evaldo Gonçalves, da Secretaria de Transportes. Também anunciar a presença do deputado estadual Gerson Bittencourt. Então, agora, com a palavra, o senhor Fernando Haddad, nosso prefeito municipal. Bom dia a todos, a todas. Eu queria cumprimentar os nossos companheiros aqui do Conselho, o Cauê, o Percival e a Lourdinha, agradecer todo o trabalho e a dedicação que tem emprestado à cidade de São Paulo. Queria aproveitar o ensejo para, na pessoa do secretário Gilmar Tato, cumprimentar toda a equipe da Secretaria Municipal de Transporte, CET e SP Trans. Acho o trabalho que vocês estão fazendo um trabalho que vai marcar a época na cidade de São Paulo, muito importante o que está acontecendo no campo da mobilidade na cidade de São Paulo. E queria falar com outras palavras, talvez com outra ênfase, aquilo que o Gilmar já expôs muito bem. A nossa preocupação com a mobilidade não se atém ao transporte. Mobilidade é mais do que o transporte. Mobilidade é o plano diretor que, com a liderança do Fernando Melo Franco, soube redesenhar a cidade do ponto de vista de uso e ocupação do solo, garantindo a possibilidade de levar empregos para a periferia. Ontem lançamos mais um edital de venda de uma gleba da Coab de 600 mil metros quadrados na cidade de Tiradentes para instalação de um grande complexo de serviços e um complexo comercial. A cidade de Tiradentes tem mais de 200 mil habitantes e não tem uma agência de correio, não tem uma agência de INSS, não tem uma agência bancária, não tem subprefeitura, não tem nada. Então nós vamos dedicar um terreno que é o maior da Zona Leste para uma alienação com gravame. O adquirente vai ter que fazer um centro comercial e um centro de serviços em cidade de Tiradentes. Isso é também mobilidade.
são 4.000 empregos que nós vamos gerar na Zona Leste, mais 4, porque nós já fomos procurados pela Atento, pela IBM, por várias empresas que estão abrindo filiais na Zona Leste em busca dos benefícios fiscais, e agora vamos ter um complexo comercial e de serviços também na Zona Leste. Mobilidade é também a PPP de habitação no centro. Fechamos com o governo do estado o primeiro lote, quase 4.000 unidades, mas a meta é chegar a 20.000 unidades. Na primeira fase, 14.000 e depois mais 6.000 unidades. Parceria com o governo do estado. A prefeitura entra com recursos e com terrenos, o estado entra com a contrapartida e o Minha Casa Minha Vida entra com o subsídio. Você fecha a conta, traz morador de baixa renda para o centro, onde também residirão moradores de classe média e moradores da classe alta, porque nós não queremos um empreendimento padrão no centro. Nós queremos a convivência entre várias classes sociais, sem distinção. Então tem espaço para HIS, tem espaço para HMP e tem espaço para o mercado tradicional, mercado imobiliário tradicional, que está com muitos lançamentos. Até ali uma reportagem esse final de semana dando conta que a maior taxa de ocupação de imóveis residenciais no centro está acontecendo agora. Você só tem 10% de ociosidade contra 40% 10 anos atrás. E isso mesmo ampliando a oferta de residências no centro. E a mobilidade entra dentro desse contexto, né? Onde o Estado, com recursos do PAC e do BNDES, está ampliando a rede de trilhos, e nós da Prefeitura, também com apoio do PAC, estamos ampliando e melhorando as condições do transporte sobre pneus, né? Foi muito importante esse trabalho que foi feito em 2013. O trabalhador ganhou, em média, 4 horas por semana. Imagina você o que é devolver para o trabalhador 4 horas por semana, né, para o usuário do ônibus. Isso é muita coisa. O lançamento do bilhete único mensal, que está com preço estável desde o seu lançamento. O passe livre estudantil, que vai permitir aos jovens usar uma parte da renda, que não é pequena. Me lembrava o Cauê aqui, são R$840 por ano de economia para cada estudante. Ele vai poder comprar livro, ir ao cinema, ir ao museu. Ele não podia fazer nada disso porque tinha que gastar com o transporte escolar. Agora ele vai ter uma poupançazinha para complementar os estudos com outras atividades, sobretudo culturais, né, que são essenciais para um currículo mais abrangente. E eu tenho a honra de presenciar agora o lançamento, no dia 28 de fevereiro, né, Gilmar? Iniciamos a rede da madrugada. É uma antiga reivindicação, sobretudo dos trabalhadores. Essa cidade não para, essa cidade é uma cidade de 24 horas, e toda vez que eu ia num restaurante, que eu ia encontrar alguém no hotel, o que eu ouvia? Os garçons, os motoristas, os porteiros, os profissionais da saúde, reivindicando um transporte noturno, porque nem todo mundo tem a jornada normal de trabalho, né? No horário comercial, a partir das 6 às 8 da noite. Tem gente que começa a trabalhar às 8 da noite, né? E como é que vai para casa? 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, muitas vezes a pessoa esperava 1 hora no ponto para poder chegar em casa e descansar. É isso que nós queremos acabar. Nós queremos, foi também uma promessa de 2012, que agora nós estamos cumprindo, para dar aos milhões, não sei se milhões, mas centenas de milhares de trabalhadores que têm uma jornada diferenciada, dar a esses trabalhadores e trabalhadoras a condição de resgatar o tempo e poder dedicá-lo ao descanso, ao lazer, à família, né, como qualquer um de nós pode fazer. Então, um resgate muito importante. Foi feito um trabalho meticuloso, né, levando em consideração o orçamento disponível, mas é um trabalho meticuloso para dar uma primeira sustentação para esse projeto da rede noturna, que vai servir de espelho para outras redes que vão se formar, como disse o Gilmar, no Entre Picos,
durante o horário de pico e nos finais de semana, mas uma modelagem diferenciada que vai dar um outro padrão de atendimento para o usuário de ônibus da cidade de São Paulo. A gente sabe que o metrô não funciona à noite, a CPTM não funciona à noite, nem há perspectiva de que vá funcionar. Então, se o município não entrar com a rede noturna, o trabalhador vai continuar desprovido de um serviço essencial, que é um direito constitucional, direito ao transporte. Tem que chegar em casa, nós temos que levá-lo para casa. Então, é um cumprimento de um mandamento constitucional. Eu acho que São Paulo sai na frente das outras capitais, dando um bom exemplo de como cuidar da mobilidade, atendendo não a maioria, atendendo a todos. Atendendo o idoso que não paga, atendendo o estudante com passe livre, atendendo ao trabalhador da madrugada. É um conjunto de realizações importantes para dar condição, melhorar a qualidade de vida da nossa gente aqui de São Paulo. Termino agradecendo muito aos membros do Conselho. Eu sei da dedicação, da generosidade com que todos têm se dedicado ao tema. Temos um ano interessante pela frente, é um ano em que o edital da licitação dos ônibus vai ser discutido de forma transparente, já tendo incorporado os ensinamentos, o aprendizado da primeira verificação independente feita na cidade de São Paulo, feita pela Ernst Young, contratada por licitação, foi a primeira vez que isso aconteceu. Temos ali 7 volumes de material para incorporar o que foi apropriado dessa auditoria. Vamos melhorar o edital de licitação. Foi um tempo precioso que nós ganhamos para fazer um projeto para valer para a cidade. Temos que tomar todo o cuidado do mundo, porque é uma coisa para 10, 15 anos, então nós não podemos tomar nenhum risco, porque o contratado tem um longo período de parceria com a prefeitura, em que ele tem que prestar o serviço. Então eu acho que ganhamos, esse tempo não foi desperdiçado, ao contrário. Nós aproveitamos cada dia de julho de 2013 para cá, para aprendermos com o processo, aprendermos com a auditoria e aprendermos no diálogo com a sociedade. Temos condição agora de lançar para a consulta pública e depois no Diário Oficial um edital mais amadurecido, com tudo que se aprendeu ao longo desse tempo e com todas as inovações que já estão em curso. Porque não vamos esquecer que o trabalhador ganhou 38 minutos por dia, quase 4 horas por semana, Bittencourt, mas o ônibus também ganhou, porque o motorista e o cobrador melhoraram a qualidade de vida e você polui menos a cidade com consumo menor de diesel. Então é um ganha-ganha para toda a cidade, inclusive para quem não usa o ônibus, respira um ar melhor, que é menos monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera. Então isso toda a cidade ganha, porque é um projeto também ambiental, não é só um projeto social, é um projeto que dialoga fortemente com o meio ambiente, porque a quantidade de diesel consumida na cidade cai a cada faixa de ônibus que é inaugurada. Então é muito importante para a cidade isso. Também estamos hoje com 50 quilômetros de corredores em construção, devemos até final de abril dar ordem de serviço para mais 50 e até junho, no mais tardar julho, dar ordem de serviço do terceiro lote, 50 quilômetros. Então vamos estar com 150 quilômetros em obras, de corredores à esquerda. Não melhora ainda mais o que já está bom. Os corredores, as faixas à direita já melhoraram em 46% a velocidade, talvez nós ganhemos mais alguma coisa passando para a esquerda. Acho que devemos ganhar, quem sabe chegar aí a 25 quilômetros, 24 quilômetros de velocidade média nos corredores, o que seria extraordinário para a cidade de São Paulo. Esse é o objetivo de qualquer administração. Então é uma agenda vitoriosa, uma agenda bacana, uma agenda moderna, uma agenda que coloca São Paulo na rota da priorização do transporte público. Enganam-se aqueles que dizem que a gente não está fazendo obra viária. Nós estamos fazendo muita obra viária
mas o foco é o transporte coletivo, o carro acaba ganhando por tabela. Mas todas as obras que foram feitas na Zona Norte, na Cantídio Sampaio, na Zona Sul, na Elismaz e na Belmira Marim, na Zona Leste, na Inácio Monteiro, na Curva do S, no Terminal Cidade Tiradentes, tudo isso aí ajudou o ônibus, mas também ajudou o carro. Você desengargalou vários nós que a cidade tinha e hoje o trânsito flui melhor nessas regiões, tanto na Norte, quanto na Leste, quanto na Sul. Os principais pontos, né, de travamento do trânsito já foram resolvidos e nós temos mais obra ainda para fazer ao longo dos próximos 2 anos. Então, isso é um processo que não termina, uma coisa que vai melhorando ano após ano. Então, eu me congratulo com a Secretaria Municipal de Transporte pelo trabalho que vem realizando e mais ainda hoje pelo lançamento da rede da madrugada. Acho extraordinário isso. Isso vai atender a muitos trabalhadores humildes, né, que dependem do transporte público para chegar em casa. Nem todo mundo tem moto, nem todo mundo tem carro. Muita gente depende do transporte público. E essas pessoas estavam desassistidas. E hoje elas recebem da Prefeitura essa boa notícia. Eu espero que, Ana Odila, você faça um belo lançamento dia 28. Vamos monitorar os primeiros dias. A imprensa, tenho certeza que vai estar atenta às nossas falhas para nos ajudar a aperfeiçoar o projeto e deixar tinindo para 2016. Abraço para vocês, boa sorte. Viu? Muito obrigado, senhor prefeito. Senhor prefeito que vai atender a imprensa. Agora nós continuamos, portanto, convidando a diretora de planejamento da SP Trans, doutora Odila, para fazer a apresentação técnica sobre a proposta Nova Rede. Quer falar aqui? Então passo aqui para a Ana Odila. A mesa eu sugiro, né, que sente na primeira fila para ficar melhor para assistir a apresentação. Christian, bom dia a todos, à mesa. Eu vou mostrar nessa apresentação a proposta para a rede de ônibus na cidade. Tá? A gente, pode virar, Christian. Eu sempre começo falando isso, a gente tem uma diretriz básica de requalificação do serviço de ônibus, que se fundamenta em 3 pilares. Espaço exclusivo para o ônibus. Isso é vamos dizer, um puxado, tentando trazer para o sistema de ônibus aquilo que caracteriza um sistema sobre trilho. Primeiro, espaço exclusivo, que significa o quê? Caminho desobstruído. Sem espaço exclusivo, não tem como a gente garantir horário, não tem como a gente garantir atendimento. Então, a desobstrução dos caminhos significa, é primordial. E, por isso, os corredores, que está no nosso projeto de corredores, no nosso projeto de faixa exclusiva. O segundo item, que também é característica do serviço sobre trilha, é serviço em rede. O que é serviço em rede? A serviço em rede, o que ele tem de vantagem? Ele tem a possibilidade de atender de qualquer canto para qualquer lugar. Não é só para um sentido, só para o centro. Atender, você vai da cidade de um lado para outro. Tá? E terceiro, operação controlada, que é também, de novo, trazendo o exemplo do metrô, é você cuidar, fazer a gestão do sistema de transporte enquanto ele está ocorrendo, para você tomar providências, iniciativas e poder controlar esse sistema, para que ele possa ter regularidade e confiabilidade. Então, os objetivos, basicamente, são facilidade de uso, disponibilidade e flexibilidade de trajeto. Que é o que eu falei, é o usuário poder ir de qualquer canto para qualquer lugar. E para isso a gente precisa ter informação, disponibilizar informação ao usuário sobre o serviço de transporte. 2, extremamente importante, confiabilidade e regularidade. Eu posso ter uma frequência baixa em alguns serviços, por qualquer motivo, mas ele tem que passar na hora, porque daí eu chego na hora. Ou eu tenho que ter uma frequência alta e garantir os intervalos. Tá? Isso implica em cumprimento das programações e horários estabelecidos para que o usuário possa prever o tempo que ele vai gastar.
sistema de transporte é assim, não adianta um dia ele passar rapidamente, de 10 em 10 minutos, no outro dia ele não passar. Ele tem que sempre passar para que eu possa contar com aquele serviço. Então, essa é a característica mais importante que dá ao serviço um atributo de bom serviço. E, por último, lógico, conforto e segurança. Iluminação e cobertura dos principais pontos de parada, veículos confortáveis, limpos, iluminados, seguros e equipes qualificadas, treinadas, uniformizadas para atendimento do usuário. Esse é o nosso objetivo de implantar, de imprimir no sistema de ônibus da cidade. Bom, eu vou falar da nova rede, mas eu quero dizer, toda vez que a gente fala numa nova rede de transporte, a gente já imagina que a gente precisa de um monte de infraestrutura, muitos terminais, muitos corredores. A gente faz uma proposta bonita para um cenário de infraestrutura que às vezes demora anos para ser concluído. Essa vez a gente vai começar diferente. Nós vamos começar com a infraestrutura existente. Nós queremos melhorar a rede de transporte, considerando a infraestrutura atual. Então, nós estamos fazendo um desenho de rede para demanda de 2014, de 2015, infraestrutura existente em 2014, isso é, os terminais que existem, com a capacidade que existe, admitindo apenas algum aumento, como faixa exclusiva direita, como organizacionais físicas, por exemplo, aumento de uma baia de terminal, coisas pequenas. Oferta de serviço em rede, que eu vou explicar detalhadamente o que se trata. E uma outra coisa, adequar o desenho da rede à variação horária semanal da demanda. Eu vou explicar tudo isso. Vou falar primeiro do serviço em rede. Bom, e o serviço em rede, né? Eu já falei, o cara é como andar no metrô, né? A gente vai para Paris, pega um desenhozinho, de um diagrama de linhas e pontos, e a gente toma conta, se apropria de Paris apenas com aquele desenho do transporte público. É isso que nós queremos dar para o serviço de ônibus. Ele flexibiliza o atendimento, o usuário pode ir para qualquer lugar e possibilita escolher o melhor caminho. Às vezes tem um problema numa linha, ele passa a pegar outra, fazer mais integração, fazer outro caminho. Tá? Para a gente andar em rede, entretanto, não é? Por que a gente não anda em rede hoje? Nós já não temos uma rede, as linhas já não se cruzam. Por que a gente não tem uma rede? Para o cara andar em rede, quem faz a integração, quem muda de caminho é o usuário. Então eu preciso facilitar a integração. Se não tiver facilidade de integração, eu não quero fazer integração, eu quero uma linha direta. Quando eu tenho facilidade de fazer integração, eu escolho o caminho da integração. Quando nós pegamos o metrô, a gente sente pouco as integrações que a gente faz lá dentro. Então, a gente precisa facilitar a integração. Pode virar. O que é essa facilidade para a integração? Primeiro, política tarifária. Claro, né? Isso nós conquistamos há 10 anos atrás com o bilhete único. Quando se implantou o bilhete único, foi exatamente para isso. Foi para a gente conseguir andar em rede. É conseguir dar para o sistema de ônibus qualidades que antes ele não podia ter. Foi a bilhetagem eletrônica, a tecnologia de informática que nos deu condição de ter o bilhete único. Hoje nós já dispomos disso. Talvez o mais difícil de fazer, a gente já tem na mão. Segundo, eu preciso de frequência, foi o que eu falei. Ninguém vai querer fazer uma integração sabendo que ele vai ficar parado num ponto esperando meia hora. Né? Preciso de frequência e regularidade. Isso é, o ônibus tem que passar. Preciso acreditar que ele vai passar. É isso que acontece no metrô. Tirando as horas de pico que o metrô está lotado, fora das horas de pico, o metrô funciona bem. Por quê? Porque você acredita, na hora de fazer a integração, que o trem vai passar. Não é tão difícil a integração. 2, uma coisa que a gente chama de conexão, referência. O sistema de ônibus, como ele tem muitas linhas, muitos pontos de embarque, a gente não tem referência do sistema. Você conhece a sua linha e aí você fala assim, quando alguém pergunta para você, onde eu desço? Eu pego essa linha, eu desço onde? Normalmente você fala, desce ali perto, tem uma farmácia, depois um banco, perto de rua tal, você fica inseguro, gruda no cobrador e fala, por favor, me avise a hora que a gente estiver chegando naquele local. Você não tem como falar para o cara, olha, desça na estação tal, desça em local tal. Então, isso é uma coisa que é característica do serviço atual de ônibus e que a gente precisa criar.
Nós precisamos criar um conceito de nós da rede, lugares mais adequados para se fazer as integrações, lugares que eu marco na minha cabeça, numa rede mental, que eu vou parar ali, porque ali eu mudo de direção e ali eu sei que tem ônibus passando, tá? Conectividade. O que é conectividade? Uma rede precisa de um monte de nó, né? Senão ela não é rede, ela precisa ter um monte de nó com frequência em todos eles. Isso é ampliar a conectividade. Quanto mais nós, maior é a conectividade na rede. Quanto mais cruzamentos de linha, maior a conectividade da rede, tá? Se a gente pensar hoje em São Paulo, a rede de ônibus, se tiver esse mapa mental na cabeça, você fala, bom, eu tenho que ir, às vezes eu estou lá na Zona Leste, na parte norte, quero ir para a parte sul da Zona Leste. O que tem na cabeça do cara imediatamente, do usuário? Eu vou para o centro, lá do centro eu tenho certeza que eu tenho uma linha que vai lá para outro lado que eu quero ir. Então, o nó de conexão da rede de ônibus na cabeça do usuário é o centro. Então, a gente congestiona, quando eu estou falando centro, neste caso, eu estou falando do centro histórico. A gente congestiona nesse 1 quilômetro de diâmetro 1 milhão de passageiros, sendo dos quais 500 mil vêm para cá, porque trabalham aqui, porque tem uma concentração enorme de empregos, e a outra metade vem para cá para fazer conexão. Então, ampliar a conectividade significa criar linhas que não passem pelo centro, que permitam essa troca de direção, de eixo, para você poder viajar, livrando o centro. Legibilidade. Isso é uma palavra também diferente, nova, mas vamos dizer, o que é legibilidade? Eu preciso entender a rede, preciso ler a rede, preciso ver um desenho e falar, aqui passa, aqui não passa. Se eu pensar que a cidade de São Paulo tem 1.300 linhas, é impossível alguém conseguir ler, ela é inelegível para a cabeça humana. Tem 19 mil pontos, ele é inelegível para a cabeça humana. Então eu preciso criar uma representação ligada aos eixos viários que tornem legível. O que é? Então, legibilidade. São linhas, as minhas linhas da rede vão ser retas, o mais retas possíveis, que sigam o viário. Isso significa, eu não vou ter linha saindo e entrando de um lado para o outro. A gente chega no corredor Rebouças, por exemplo, nós temos 30 linhas que passam ali. Você tem que pegar uma linha, eu só quero vir para o centro, mas você fica vendo, esse aqui vai virar na Brasil, aquele outro vai virar na Paulista, você escolher qual ônibus você vai subir e naquela plaquinha do lado, porque você não sabe qual pegar. Você não sabe qual vai fazer a rota que você quer fazer, tá? Isso é legibilidade. Outra coisa é você passar menos linhas por eixo. Quer dizer, eu tenho um eixo, eu faço menos. Se tiver muito, eu tenho excesso, eu não consigo pôr uma informação, eu não consigo dar a frequência adequada para aquele serviço. Mais uma coisa interessante nessa questão da legibilidade é você, sempre que possível, fazer a ida e a volta no mesmo eixo. Então, por exemplo, quando a gente pensa em usar a marginal como uma via de transporte, o grande problema da marginal como uma via de transporte é que a ida é de um lado do rio e a volta é do outro lado. Então, como é que o cara volta? Como é que ele sai? Ele tem que pegar outro transporte, que é diferente. Por último, o que eu chamo de mapa mental, conhecimento da rede. Você tem que saber que existe essa rede, qual é a abrangência dessa rede e quais são os principais nós aonde eu devo me encaminhar para conseguir fazer o que eu desejo fazer, mudar de direção na cidade. Pode virar. Bom, como eu estava falando, eu chamei de conexão, a referência da rede, que é uma das coisas importantes, que seriam as estações. No metrô é fácil, porque o que é um nó? É uma estação. E uma estação é um prédio construído, você enxerga esse prédio. No sistema de ônibus, não. Ele está disperso na cidade. Poderiam ser os nossos 30 terminais, mas são só 30. 30 é muito pouco. Então, a gente está criando esse conceito, que é um conceito novo, que é o conceito de conexão. O que é essa conexão? Ela é, na verdade, uma área no entorno dos principais cruzamentos viários, onde deverão acontecer a maioria das transferências, porque você deverá mudar de direção da